E aí, molecadinha do Glamorama, primeiramente um forte abraço, um cheiro a Massaldina aqui na voz, trazendo pra vocês a sua coluna semanal, certo, família? Hoje vamos falar sobre Zygmunt Bauman, Modernidade Líquida, estreando esse cenário novo. Provavelmente você reparou que o fundo tá preto, não estou no estúdio. Eu dei uma reformada aqui no meu quarto e, inclusive, esse é o primeiro vídeo que estou gravando pós a reforma, certo? Então, nessa semana a gente tá abordando sobre Zygmunt Bauman, a Modernidade Líquida, e nas próximas semanas a gente também vai tratar desse tema pra gente deixar tudo explicadinho pra vocês, certo? Mas, começando do começo, quem é Zygmunt Bauman? Zygmunt Bauman é um sociólogo polonês, nascido em 1925. Ele faleceu recentemente em 2017, que Deus o tenha da melhor forma possível, certo? E trouxe uma contribuição muito grande para nós contemporâneos, falando até sobre Facebook, sobre Instagram, sobre YouTube, sobre redes sociais. Seu livro mais famoso que nós tiramos, né, as suas ideias para essa série de colunas é Modernidade Líquida. Também tem o Amor Líquido, mas isso daqui é um pouquinho mais para frente, para não dar spoiler de quando vai ser. E ele trata muito sobre temas da contemporaneidade, como a sociedade mudou, por que hoje em dia a gente tá mais superficial que antigamente, por que a gente tá mais apressado que antigamente, por que a gente tá mais inseguro, mais ansioso que antigamente. Ele acaba investigando todas essas questões e colocando em pauta dentro da sociologia. Veja bem o que eu quero lhe dizer. Nós temos uma sensação muito grande que somos substituíveis, nós temos muita pressa hoje em dia, a gente se sente muito ansioso e a gente ainda tem uma sensação que nada é para durar, né? A gente pega, por exemplo, um celular, a gente já tem em mente que esse celular a gente vai ter que trocar ele daqui 2, 3 anos. Tem gente que de 1 em 1 ano tá trocando de celular, certo? Daquela marca lá que eu não vou dizer o nome. Mas, do mesmo passo a moda, né? A cada estação que passa tem que consumir os últimos lançamentos da grife, porque senão vai ficar com o guarda-roupa desatualizado. E até mesmo nas amizades, né? Às vezes uma amizade não te acompanha numa linha de raciocínio, ou não está na mesma fase que você, não está vivendo as mesmas coisas que você, e você acha melhor descartar aquilo, né? Então, assim, nós vivemos uma sociedade, nós temos uma sensação, nós temos relações que são muito superficiais, são relações de consumo, de interesses, né? A gente consome aquilo à medida que aquilo tá beneficiando a gente. A partir do momento que sai alguma coisa melhor, a gente já cobiça outra coisa, né? Ou a gente já consome aquilo pensando no próximo, no que vai vir depois, né? Que é uma grande certeza, ninguém sabe o que vai vir depois, né? E esses são alguns sintomas da modernidade líquida, né? O que é modernidade líquida, Aldino? Veja bem. Modernidade líquida é um paralelo que algumas pessoas podem achar até um pouco meio estranho, né? Porque o líquido, sociedade líquida, não tô entendendo. O líquido, ele não tem uma forma uniforme, ele é volátil, ele se adapta, ele é flexível, da mesma forma com que a sociedade está hoje, né? E esse também é um paralelo para a gente entender a transformação da sociedade, né? Nós viemos de uma modernidade sólida, nós viemos... aí a gente vai entrar num processo histórico que vai ficar para a próxima coluna que a gente vai descrever isso. Mas nós viemos de uma antiguidade, de uma idade média, de uma modernidade, e chegamos na contemporaneidade, né? Da Idade Média nós tínhamos padrões muito bem estabelecidos, extremamente rígidos, né? Você não passava da nobreza para plebe, por exemplo, né? Você não conseguia ter essa ascensão ou esse declínio. Era uma coisa muito enraizada. Na contemporaneidade, né, na modernidade sólida, a gente até tem, né, uma dissolução dessa noção. Por exemplo, né, com a Revolução Francesa, a gente perde essa noção de, quer dizer, a gente desconstrói, a gente não perde, a gente desconstrói essa noção de que existem padrões sociais estáveis e tem que ser aquilo, né? Por exemplo, nobres que têm um sobrenome e o sangue azul, e plebeus que não têm sobrenome e não têm status por não nascerem numa família de sobrenome, né? Com a Revolução Francesa, a gente ganha já a noção de cidadão, né? A gente vai desconstruindo esse negócio sobre privilégios sociais e por aí vai. Só que mesmo assim, na modernidade sólida, a gente tem padrões. Padrões de comportamento, padrões de instituição, padrões de relação, onde tudo era previsível, seguro
E as pessoas tinham mais profundidade, as pessoas confiavam mais uma nas outras e no que elas estavam fazendo, né? Vou dar alguns exemplos para você entender melhor. A gente pode pensar que alguns processos ao longo da história causaram essa liquidez, né? Transformaram a modernidade sólida em líquida, né? As guerras mundiais, como eu já falei, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, o hipercapitalismo, a globalização e a internet são alguns desses fatores que fizeram a mudança de comportamento, né? A mudança de relações da sociedade. Vou dar um exemplo muito prático para você entender o que eu quero dizer. Provavelmente o seu avô, ele já recebeu algum conselho para ele prestar concurso. Como assim? Por que concurso? O que isso tem a ver? Uma pessoa que é concursada num cargo, né, que está exercendo, que está trabalhando concursada, ela tem estabilidade financeira e solidez profissional. É tudo que a modernidade sólida quer. Certo? É uma pessoa que ela tem uma segurança, ela sabe o que ela vai fazer o resto da vida dela e ela tem segurança no que ela tá fazendo, ela já consegue planejar a vida dela a longo prazo. Então, assim, os mais antigos, nossos mais velhos, eles buscavam, até na sua área profissional, uma solidez, né? Alguns herdavam a profissão dos pais, herdavam as terras, herdavam o ramo da família, né? Então, você vê que era sempre uma coisa sólida, a nossa família sempre mexeu com isso, a nossa família sempre foi assim e tal, então era uma coisa muito herdada, né? Ou a gente pode até para a área de investimentos, né? Os nossos avós, o pessoal mais velho, tem toda a certeza do mundo que eles preferem colocar o dinheiro, investir num terreno, num imóvel, em alguma coisa que pelo menos seja física, do que comprar criptomoeda. Ou do que investir no mercado de ações, porque eles têm uma noção de realidade muito mais, busca ser muito mais concreta, ser muito mais segura. Talvez o lucro não seja exorbitante como ter comprado Bitcoin em 2012, mas é uma coisa segura que ele está conseguindo enxergar com os olhos, que ele tem segurança que existe, né? Não estou falando que cripto não existe, mas ele tem aquela segurança que ele consegue pegar, que ele consegue modificar, certo? Então, a sociedade, ela vinha de relações sólidas, que tinham uma segurança, que era mais palpável, que era mais concreto, que dava para se planejar para o futuro. Você consegue prever o mercado de ações para daqui 2, 3 semanas? Não dá, cara, é muito volátil. Agora, um investimento numa terra, num imóvel, alguma coisa assim, já é um pouco mais seguro. Você sabe que muitas vezes não vai passar daquilo, tem um teto, um limite, só que é seguro. Você sabe que vai dar aquele retorno e ponto. Então, assim, a modernidade sólida, ela vem dessas relações, mas tem mais ainda, veja bem. A própria lógica de consumo dos mais antigos era assim, né? Se eles compravam uma galocha, aquele negócio tinha que durar anos, se não durasse pro filho e pro neto. Compravam um paletó, compravam um terno, alguma roupa assim, tinha que durar muito tempo. Se rasgasse, costurava, tinha que não sei o que. Cara, então eles tinham essa noção de solidez, de fazer durar. Hoje em dia, você compra um tênis, você já tá pensando qual vai ser a próxima collab, qual vai ser o próximo lançamento, como que vai ser na próxima temporada da NBA, ou qual que vai ser o próximo lançamento da próxima moda aí, certo? Do verão, do outono, do inverno, da grife que você gosta. Ou seja, a gente consome as coisas já pensando na próxima. A gente já tem isso na nossa cabeça muito esclarecido, que as coisas duram 3, 6 meses, 1 ano e meio, 2 anos, no máximo. Celular tem data de validade, a gente passa 2, 3 anos sem comprar um novo, já tá totalmente desatualizado, o software já tá ultrapassado, já tá tudo, sabe? Então, assim, as coisas não são feitas para durar. As coisas não são feitas pra gente reutilizar ou pra gente ter uma vida útil grande delas. Elas são feitas para nos ludibriar, para nos instruir a consumir o melhor, para o que vem e para ter uma sensação que aquilo que a gente tem é inferior do que tá para lançar ou que já lançou. E tudo isso que eu falei vai influenciar diretamente a forma com que a gente se relaciona com as pessoas, né? Construir uma relação, uma nova amizade, um relacionamento, hoje em dia é muito fácil, porque é muito superficial. A gente já entra de cabeça pensando, se não der certo, tem outras pessoas, posso achar outras pessoas, né? Uma pessoa melhor, uma pessoa que se identifique mais comigo, alguma coisa nesse sentido, né? Ou seja, a gente constrói laços muito rápido,
de uma forma muito superficial, a gente já sai chamando de amigo, a gente já sai dizendo que ama, sendo que na verdade a gente não tem aquilo, a gente tá com muita pressa, a gente tá muito apressado para fazer as coisas, e quando a gente vê que não é bem aquilo, a gente tem algum embate, alguma coisa acontece, é muito fácil descartar também, não dói tanto, sabe? Antigamente, para você desfazer uma amizade era muito mais penoso do que hoje em dia, né? Antigamente tinha que ter uma briga, tinha que ter um motivo muito grande, desfazer uma amizade era difícil. Hoje em dia é só dar um follow, hoje em dia é só bloquear. Então, assim, estabelecer laços é muito fácil, mas cortar esses laços é mais fácil ainda. Então, a nossa lógica de relacionamento também tá mudando muito conforme o tempo passa. E o grande lance é que a modernidade líquida, ela não é superável, né? A gente não tem como superar ela. Ela é uma coisa que está acontecendo na sociedade, já está inundando a sociedade, já está afogando os indivíduos. Então, a gente só tem que aprender a se reconhecer dentro dela, né? Porque tá falando sobre a gente, o pessoal da minha geração mesmo. O pessoal não se vê longe ou não se vê fora de uma realidade de laços virtuais, de relacionamentos virtuais, de coisas assim que são extremamente efêmeras, que são extremamente superficiais, são rápidas, são fast food. Então, assim, não tem como reverter isso. É só aprender a lidar. E se depois de tudo isso que eu te falei, você tá com um sentimento de inquietação, de incerteza, uma certa ansiedade de não saber o que vai acontecer, é sobre isso a modernidade líquida. É justamente isso que você está sentindo. Nas próximas colunas, vamos tratar ainda mais sobre esses assuntos, de como aconteceu, amor líquido e relações líquidas. A gente vai dar uma aprofundada nas próximas semanas sobre esse tema de Bauman, certo? Um forte abraço, um cheiro amasso, te vejo semana que vem.